Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu quero saudar os irmãos e as irmãs esta noite com a graça e a paz do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, do Cristo que está assentado à destra de Deus o Pai. É muito bom, meus irmãos, nós estarmos juntos para mais esse culto. É bem verdade que nesse domingo tão especial, o desejo do nosso coração é que nós pudéssemos estar juntos aqui no nosso templo, fazendo um grande culto, uma grande celebração ao nosso Deus, em gratidão pela Páscoa. Mas infelizmente, pelo agravamento da pandemia, isso não foi possível. Mas isso não quer dizer que nós deixaremos a data mais importante do cristianismo passar em branco. Ontem, sábado, nós já estivemos juntos com toda a Igreja Nacional numa grande celebração pela paixão de Cristo e pela Páscoa do Senhor, onde participamos juntos da Santa Ceia. E hoje, nesse momento, mesmo de uma forma mais simples, digamos assim, a gente vai dedicar tudo de melhor que nós temos, todo o nosso coração, para continuar glorificando, adorando e agradecendo ao Senhor por tão grande salvação que um dia se manifestou na nossa vida através da obra de Cristo, obra que envolve a cruz, mas obra também que envolve um túmulo vazio, pois Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, Senhor, esse domingo que para nós é tão especial, domingo de Páscoa, Senhor. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem continuamente manifestado o teu amor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado, Senhor, em tudo estamos supridos pela tua boa mão, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque tem nos protegido, tem nos guardado nesse tempo mau, tens tido misericórdia da nossa vida, sustentando as nossas emoções mesmo nos momentos mais difíceis. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, absolutamente tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nessa hora de culto, nós queremos nos aproximar do Senhor, oferecendo todo o nosso coração, tudo aquilo que nós temos de melhor, para a honra, para a glória e para o louvor do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte. Derrama a tua glória sobre a nossa vida, sobre o nosso lar nesse momento. Derrama teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, para que esse culto, acima de qualquer coisa, possa ser agradável a Ti, ó Pai, e possa honrar e glorificar ao Senhor. Esta é a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Nós iniciamos o culto de hoje lendo o relato de Lucas com relação à ressurreição de Jesus. Nesse momento eu quero ler o relato que foi feito pelo evangelista Mateus. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 9, nos diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia.
Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram aos pés dele e o adoraram. Esta noite, meus irmãos, assim como aquelas duas mulheres, nós temos a oportunidade de nos prostrarmos aos pés do Senhor Jesus e adorá-lo. E nós faremos isso através de algumas canções que nós entoaremos juntos nesse tempo de louvor e adoração. Desde já eu quero agradecer ao nosso irmão missionário Marcos de Oliveira, lá da Missão Sena, e também o Carlos Almeida, que é um irmão que também colabora lá na Missão Sena, que gravaram e generosamente enviaram esses louvores para que nós pudéssemos adorar ao Senhor junto com eles nesse momento. Abra o seu coração, solte a sua voz. Se você puder, fique em pé nesse momento e vamos adorar juntos ao Cordeiro de Deus, àquele que venceu a morte. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser. Um hino de louvor
o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar.
Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Glória a Deus pelo Salvador maravilhoso que nós temos. Meus irmãos, nós teremos um tempo de oração agora, um tempo de oração, de adoração, de gratidão ao Senhor Jesus. Eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero convidar alguém que está aí na sua casa para que faça esta oração de adoração audível junto com a sua família. Se você estiver sozinho, não se preocupe, ore você mesmo. A gente vai dar alguns minutinhos para que você faça essa oração de adoração e exaltação. E logo na sequência, daqui do templo, eu irei fazer uma oração ao Senhor. Amém? Eu convido então alguém aí da sua casa para orar em voz audível ao Senhor nesse momento, junto com a sua família. Senhor Jesus, nós te adoramos essa noite, Pai, porque Tu és a nossa Páscoa, Senhor. Com a nossa boca, ó Deus, e com todo o nosso ser, todo o nosso coração, Pai, nós exaltamos essa noite o Cordeiro que venceu. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade pertencem tão somente a Ti, Senhor. Só Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós te agradecemos, Senhor, porque através do Teu sacrifício compraste para Ti, ó Deus, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos no meio dessas pessoas que pertencem a Ti, que foram alvos do Teu imensurável amor. Adoramos essa noite ao Deus e Pai do nosso Senhor, ao Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Deus maravilhoso, Deus que concretizou na vida do Seu Filho o Seu plano eterno de salvação. Ser exaltado, Senhor, ser exaltado hoje e para todo o sempre. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós fazemos a nossa oração. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Queridos irmãos, durante esse tempo de isolamento social, em que os nossos cultos ainda permanecerão suspensos, eu quero lembrar os irmãos que o nosso ofertório, a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, deve preferencialmente continuar a ser feita através de transferência ou depósito bancário. Se você tiver dificuldade de fazer dessa forma,
a gente também disponibilizou a possibilidade do presbítero Paulo passar bem rapidinho na sua casa e fazer a sua coleta. Nós temos uma novidade. Semana passada nós fizemos o cadastro junto ao banco e hoje a nossa igreja também tem a possibilidade da transferência ser feita através do Pix, ok? Através do Pix. Então, para você que já trabalha, já usa o Pix, a nossa chave é o CNPJ da igreja, tá bom? Então, aí na nossa tela estão aparecendo os nossos dados bancários, o contato do presbítero Paulo e o nosso CNPJ, caso você queira dar o seu dízimo ou a sua oferta através do Pix. Ok, meus irmãos? Nós contamos com a bondade, com a generosidade e com o amor de vocês, tanto pelo Senhor como por essa igreja, para que nós continuemos supridos em todas as nossas necessidades financeiras. Nesse momento nós teremos mais uma canção de louvor ao Senhor Jesus, e essa é uma canção muito especial, porque ela foi feita pelas nossas crianças, pelo Voto Kids, o nosso departamento infantil. De forma simbólica, enquanto as crianças adoram ao Senhor, nós consagraremos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas Ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas Ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Recebi salvação. É a minha Páscoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos consagrar a Ti os dízimos e as ofertas que o Teu povo tem trazido à Tua casa, Senhor. Eles Te pertencem, ó Deus. Essa é uma pequena parte que tem sido devolvida ao Senhor do muito que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E nós nos alegramos, Senhor, mesmo em meio a esse tempo de dificuldade, em poder continuar, ó Pai, entregando o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor. Querido Deus, a minha oração é que as janelas do céu se abram e que o Senhor possa derramar abundantes chuvas de bênçãos, Senhor,
sobre a vida de todos aqueles que têm experimentado a alegria de contribuir financeiramente para a sua casa, Senhor. Abençoe-os, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, mas também na sua vida material, para que eles tenham condição, Senhor, de serem ainda mais generosos, não apenas com a tua casa, mas com todos aqueles que precisarem ao seu redor. Eu oro a Deus pelos nossos irmãos que não têm conseguido, ó Pai, ofertar. O Senhor sabe, Pai, o coração de cada um deles. O Senhor sabe que muitos têm passado dificuldades, Senhor. E nós queremos suplicar em nome de Jesus a Tua bênção sobre a vida deles, ó Deus. Que eles possam, Senhor, em breve ter condições de experimentar essa mesma alegria, Pai. Que o Senhor possa prover na vida deles, Senhor, tudo aquilo que eles precisarem, ó Pai, nesse momento de forma especial na sua vida material, ó Deus. Senhor, abençoe, ó Pai, a vida daqueles que irão administrar esses recursos, Senhor, que eles tenham sabedoria, direção vinda do alto, temor em seus corações, ó Deus, para que tudo, Pai, possa ser feito para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, e para que esses recursos sejam destinados e aplicados para o crescimento do Teu reino entre nós, querido Deus. Senhor, nós queremos aproveitar esse momento para pedir também, ó Pai, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, os nossos corações, nesse tempo de meditação na Tua Palavra que nós teremos em alguns instantes, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos essa noite receber o alimento espiritual que vem do céu. Portanto, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, nos dê clareza, ó Pai. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, ó Pai. É no nome de Jesus que nós fazemos agradecidos esta oração. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, eu quero ler com vocês então nesse momento mais um relato da ressurreição de Jesus. Nós já lemos o de Lucas, já lemos o de Mateus. Eu quero ler o relato segundo Marcos agora. Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia comigo. Marcos 16, do 1 ao 8. Eu farei a leitura e eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém? Palavras do Senhor. Querido irmão, querida irmã, para mim a Páscoa nesse ano de 2021 está tendo um significado ainda mais especial. E isso se dá porque ela chega esse ano imediatamente após o findar de um dos meses mais tristes, mais difíceis da minha vida e da vida de milhares de brasileiros e de milhões de pessoas, certamente também, ao redor do mundo. Eu não vou citar dados a nível nacional, mas olhando apenas para a nossa cidade, apenas para Votuporanga, em março foram 88 vítimas da Covid-19, sendo que destes 88, metade sequer conseguiu uma vaga de UTI na nossa Santa Casa.
E esses mortos, eles não são mais pessoas distantes, pessoas que a gente vê no Jornal Nacional ou em qualquer outro portal de notícias que você acesse. Essas pessoas que têm morrido são nossos amigos, são nossos vizinhos, nossa família. Nós podemos, como igreja, partilhar um pouco da dor que a família da Cássia enfrentou esse mês ao perder a sua irmã, o seu cunhado e o seu sobrinho para essa doença. Diante dessa situação, meus irmãos, no mínimo angustiante, para não usarmos outras palavras, a Páscoa tem um significado especial para mim, porque o sentimento do meu coração é que ela vem esse ano como uma luz que rompe no meio das trevas. Ela vem esse ano como a maravilhosa notícia que todos nós desejávamos ardentemente ouvir no último mês, a notícia de que há esperança, a notícia de que há esperança para os enfermos, a esperança para os que morreram, a esperança para todos que têm procurado manter essa enfermidade longe dos seus lares. E essa esperança é Jesus Cristo, e este ressuscitado entre os mortos. A Páscoa para nós esse ano, meus irmãos, ainda é a boa notícia ou a lembrança de que Deus não nos esqueceu. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Pelo contrário, a Páscoa é o megafone de Deus no nosso ouvido, nos lembrando que Ele nos ama e nos ama profundamente. Nos lembrando que Ele nos ama tanto, que Ele chegou ao ponto de enviar o seu único Filho para morrer na cruz por miseráveis pecadores como eu e você. A Páscoa esse ano, para mim, é o Espírito de Deus sussurrando no meu coração e espero que no seu também, sussurrando, dizendo: não tenham medo, não tenham medo, mesmo se a doença e a morte chegarem, a vida eterna garantida para cada um de vocês. Afinal, a esperança de vocês não está limitada a esse mundo. A vida de vocês não termina com o Covid. A vida de vocês não termina aqui. Há uma eternidade preparada para todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e para todos aqueles que aguardam o retorno glorioso de Cristo Jesus, a nossa segunda Páscoa. Enfim, meus irmãos, por esses e por tantos outros motivos, nesse tempo de morte, a Páscoa surge para mim e para você como a lembrança de que em Cristo sempre é tempo de vida. Em Cristo sempre é tempo de vida. Marcos capítulo 16, de 1 a 8, nos mostra uma das 4 narrativas da primeira manhã da verdadeira Páscoa de Cristo Jesus. O relato do texto vai nos mostrar que, terminado o sábado, o segundo dia após a morte de Cristo na cruz, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo do Senhor. E o texto diz que no domingo, o terceiro dia, enquanto o sol nascia, elas se dirigiram até o túmulo onde o Senhor Jesus fora colocado. Mas o texto nos mostra que elas tinham uma preocupação. Afinal de contas, quem é que tiraria a pedra grande que havia selado aquele túmulo? Afinal de contas, como testemunhas oculares, elas devem ter percebido que foi necessário inúmeros soldados para mover aquela pedra, e elas eram apenas 3 mulheres.
Mas o texto continua e mostra que, ao chegar ao túmulo, elas tiveram uma grande surpresa, porque a pedra já havia sido removida. E o versículo 5 nos mostra que, não havendo mais aquele impedimento, elas logo entraram no túmulo, e ao entrar, elas deram de cara com um moço vestido de branco, sentado do lado direito, onde Jesus havia sido colocado. E como não poderia ser diferente, meu irmão, minha irmã, elas tomaram um baita susto. Elas não esperavam ver aquele moço ali. Mas antes que elas pudessem ter alguma reação, talvez gritar ou sair correndo daquele lugar, aquele moço fala rapidamente para elas: não se assustem. Não se assustem. Eu sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. E na sequência, o moço de branco orienta aquelas 3 mulheres a darem um recado a Pedro e aos outros discípulos, dizendo que em breve Jesus apareceria para eles. E as mulheres então, segundo o verso 8, saem correndo dali, apavoradas, tremendo, diante daquilo que elas haviam acabado de presenciar. O que eu acho muito interessante, meus irmãos, nessa narrativa de Marcos, que nós encontramos apenas em Marcos e também um breve relato em Mateus, é o final do versículo 6, quando aquele moço de branco diz assim: vejam o lugar onde ele foi posto. Aquelas mulheres certamente, acompanharam o Senhor Jesus em toda a crucificação, em toda a sua via crucis, até o último suspiro do Senhor. Aquelas mulheres, ao contrário dos outros discípulos que se dispersaram, elas certamente pertenciam àquele grupo de testemunhas oculares que estavam ao pé da cruz. E elas seguiram o corpo de Jesus também até o momento em que ele foi colocado no túmulo. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 55, nos diz: as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Elas haviam sido testemunhas de como e onde o corpo do Senhor havia sido colocado. Por isso, meus irmãos, se torna ainda mais significativo quando aquele moço de branco vira para elas e fala assim: vejam o lugar onde ele foi posto. É como se ele falasse: vocês viram que ele estava aqui. Vocês viram que esse túmulo foi lacrado com o corpo do Senhor aqui nesse lugar. Vocês viram. Mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E para nós, discípulos do Senhor Jesus, o túmulo vazio tem um significado poderoso. E uma das coisas que eu gosto de pensar é que o túmulo vazio significa que vidas foram cheias. Túmulo vazio, vidas cheias. E eu gostaria de relembrar rapidamente com vocês 3 coisas que enchem a nossa vida quando nós olhamos para aquele túmulo através do texto e o encontramos vazio. A primeira coisa que eu gostaria de relembrar é que o túmulo vazio significa vidas cheias de perdão. Túmulo vazio, vidas cheias de perdão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 5, afirma que Jesus Cristo foi entregue para morrer pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para que houvesse uma declaração de que diante de Deus nós não somos culpados de nada. Nós somos considerados inocentes. A ressurreição de Jesus é uma declaração pública para todos que quiserem ver que de fato, meus irmãos, todas as nossas transgressões foram pagas na cruz.
Se Jesus ainda permanecesse morto, teologicamente nós não teríamos segurança nenhuma de que ele conseguiu cumprir toda a sua obra e pagar completamente por todos os nossos pecados na cruz. Em 1 Coríntios 15:14, o mesmo apóstolo Paulo, desenvolvendo isso, afirma: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E no versículo 17 do mesmo capítulo, o apóstolo reafirma: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, meu irmão e minha irmã, nós ainda estamos condenados. Nós ainda estamos presos pelos grilhões do pecado que nos mantém distantes de Deus e da sua vontade. Mas graças ao Senhor, Cristo ressuscitou, e é a certeza da ressurreição de Cristo que atesta sobre a nossa vida que a sua missão foi cabalmente cumprida e que a nossa dívida foi paga. Tem uma ilustração muito interessante para a gente entender isso. Eu acredito que você saiba o que é um fiador. Um fiador é uma pessoa que garante que você vai pagar as suas dívidas. Se você não pagar, ele é responsável por pagar no seu lugar. Antigamente, na Inglaterra, quando uma pessoa não tinha dinheiro para pagar uma dívida, aquela pessoa era encarcerada, ela era presa até que toda a dívida fosse paga. E se essa pessoa fugisse, não fosse encontrada, e o seu fiador não tivesse como pagar, era o fiador que iria preso no seu lugar até que toda a dívida fosse quitada. E conta a história que há muito tempo atrás um jovem pegou um dinheiro emprestado, ele não tinha como pagar, fugiu. O que aconteceu com o seu fiador, que também não tinha dinheiro? Ele acabou sendo preso. Anos mais tarde, aquele jovem, ele regressou à cidade após a sua fuga, e ele ficou surpreso e ao mesmo tempo extremamente feliz ao ver o seu fiador andando livremente pelas ruas. Porque o fato do seu fiador estar livre só podia significar uma coisa: toda a dívida foi paga. E é justamente desta maneira, meu irmão, minha irmã, que a ressurreição de Jesus proclama a nossa justificação, o nosso perdão. Jesus Cristo quebrou as correntes da morte. Ela não teve poder para segurá-la. O Senhor venceu, o Senhor está livre, o Senhor foi ressuscitado. O Senhor andou livremente pelas ruas de Jerusalém. O Senhor andou com aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. O Senhor andou com diversos outros discípulos ainda por muitos dias antes de ser elevado aos céus. E é essa liberdade do Senhor Jesus com relação à morte que nos mostra que Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. Portanto, meu irmão, minha irmã, lembre-se esta noite que ao contemplar o túmulo vazio, a sua vida é cheia do perdão do Senhor. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de relembrar com vocês é que o túmulo vazio significa vidas cheias de esperança. Túmulo vazio, vidas cheias de esperança. A vinda de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, sua condenação, sua morte de cruz, sua ressurreição, todas essas coisas foram prometidas por Deus através dos profetas. E não há como, meu irmão, minha irmã, nós olharmos para a ressurreição de Jesus e não enchermos o nosso coração com a esperança de que o nosso Deus é fiel em todas as suas promessas e que todas elas se cumprirão um dia na nossa vida, assim como se cumpriram na vida de Cristo. Quando nós olhamos no texto para aquelas 3 mulheres apavoradas, quando nós olhamos em outras narrativas, Pedro e os demais discípulos atônitos quando Jesus surge vivo perante eles, tudo isso revela uma série de sentimentos que estavam presentes
no coração daqueles homens e daquelas mulheres após terem visto o seu Senhor e o seu Mestre ser crucificado. Sentimentos como a confusão, a desconfiança, a falta de fé, o sentimento de fracasso, de desilusão, de fuga. E quando eles caem em si, e segundo Lucas 24:7 nos mostra, se lembram que o próprio Senhor Jesus havia dito: o Filho do Homem precisaria ser entregue aos pecadores, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Ao lembrar dessas palavras do Senhor, o coração daqueles homens e daquelas mulheres se enche novamente de esperança, porque aquele movimento, aquela transformação, o reino de Deus que havia chegado a eles, não havia acabado. Não havia acabado. Eles não deveriam estar desiludidos. Eles não deveriam pensar que tudo aquilo que viveram com Jesus foi à toa. Pelo contrário, a ressurreição de Jesus renova tudo aquilo que eles viveram com o Senhor de uma maneira sem igual. Aquela era uma prova viva e concreta de que as promessas de Deus não mudam e que o Senhor cumpre aquilo que Ele mesmo prometeu. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante desse tempo que nós temos vivido, em que sentimentos muito ruins, sentimentos negativos têm tomado conta do nosso coração, que ao contemplar o túmulo vazio, assim como aconteceu aos discípulos, que a esperança possa voltar a mim e a você, a esperança de que Deus tem promessas para mim e para a sua vida, promessas de cuidado, promessas de provisão, promessas de cura, promessas de estar ao nosso lado até o fim dos tempos e promessa de vida eterna, vida abundante ao lado de Cristo por toda a eternidade. Portanto, não permita, não deixe que o Covid ou qualquer outra coisa abale a sua esperança no Senhor e que o túmulo vazio possa renovar esse sentimento em nós, essa perspectiva de dias melhores, essa certeza de que Deus está no nosso lado e que um futuro maravilhoso nos espera. Amém? Por fim, em terceiro e último lugar, túmulo vazio significa vidas cheias de propósito. Túmulo vazio, vidas cheias de propósito. Não há como a gente contemplar o túmulo vazio e não encontrar nele um propósito para a nossa vida. Não há como nós olharmos para o túmulo vazio do nosso Senhor e pensarmos que a nossa vida é vazia, é sem sentido, pensarmos que ninguém nos ama, pensarmos que estamos fadados à dor e ao sofrimento até o fim dos nossos dias. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, quando nós contemplamos o túmulo vazio, ali a nossa vida ganha um propósito novo, um propósito poderoso, porque ali nós vemos que Cristo está vivo, e mais do que isso, Ele está vivo em nós, Ele está vivo em mim. Como Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida do Senhor no meu interior abre os nossos olhos para a vontade de Deus para mim e para você, para a vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Isso abre os nossos olhos de forma principal para o propósito central de Cristo, aquilo que o próprio Cristo nos delegou, nos comissionou antes de ser elevado aos céus, quando Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Atos 1:8 diz ainda que nós receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Sabe o que isso significa? Significa que quando a gente olha para o túmulo vazio,
A gente recebe o mesmo propósito que Maria Madalena e as outras mulheres receberam daquele moço vestido de branco. O propósito de contar aos outros que Cristo vive, contar aos outros que o Senhor está vivo. Nós recebemos como propósito sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Onde quer que nós estejamos, nós temos a missão de contar que Jesus Cristo é o Deus encarnado em forma humana, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para que nós um dia também ressuscitássemos, para que nós um dia também vencêssemos a morte. A sua família, os seus amigos, todos aqueles que fazem parte da sua vida, precisam saber e precisam crer nisso. E o túmulo vazio, meu irmão, minha irmã, nos impele, nos impulsiona a urgentemente proclamarmos a todos que Cristo vive e em Cristo há esperança até mesmo para a hora da morte. Amém? Que o túmulo vazio nesta noite possa lembrar a você que nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, nós somos preciosos na mão de Deus e Deus quer nos usar, assim como usou Maria Madalena e aquelas mulheres, para anunciar a todos que Cristo ressuscitou, Cristo vive. Concluindo, nós poderíamos pensar ainda em outras coisas que enchem a nossa vida ao contemplarmos o túmulo vazio. Mas hoje eu quero que você guarde no seu coração essas três que nós compartilhamos. Túmulo vazio significa vidas cheias de perdão. Túmulo vazio significa vidas cheias de esperança. E túmulo vazio significa vidas cheias de propósito. Não se esqueça, por mais que às vezes os nossos pecados nos acusem, nos machuquem e nos tentem distanciar do Senhor, você é perdoado. Você que crê em Jesus e naquilo que Ele fez por você, você é perdoado. A sua dívida com Deus está 100% paga. E o túmulo vazio é a prova mais poderosa que nós temos disso. O túmulo vazio nos livra da vergonha. O túmulo vazio nos livra do medo do castigo. O túmulo vazio também nos faz querer e desejar profundamente ter uma vida santa e uma vida reta para honrar e glorificar aquele que venceu a morte. Não se esqueça também, por mais que você esteja passando por problemas e por dificuldades nas mais variadas áreas da sua vida, o túmulo vazio enche o nosso coração de esperança, esperança de dias melhores, esperança de ver essa pandemia chegando ao fim, esperança porque o próprio Deus nos promete estar ao nosso lado e nos ajudar em todos os momentos e circunstâncias. E o túmulo vazio é a prova de que o nosso Deus não falha. Por fim, a última coisa para você se lembrar: se você sente que tem vivido uma vida vazia, sem sentido, olhe para o túmulo vazio. Não olhe para a sua vida vazia, olhe para o túmulo vazio. Ali você encontrará um sentido para viver, ali você encontrará um propósito. Mais uma vez, você foi chamado, você foi chamada para ser testemunha desses acontecimentos. Você foi chamado para mostrar ao mundo o amor sem igual, o amor imensurável que Deus, o Senhor, tem por você. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus e que você tenha, junto com a sua família, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E diante de tudo aquilo que nós falamos e refletimos, ó Pai, a minha oração, o meu clamor, ó Deus, essa noite, é que o Senhor possa encher a nossa vida com o Teu perdão, o Senhor possa encher a nossa vida com a Tua esperança,
e o Senhor possa encher a nossa vida com os propósitos ou com o principal propósito que o Senhor tem para nós. Querido Deus, nós te louvamos e te exaltamos porque tudo isso e tantas outras coisas nós encontramos essa noite ao contemplarmos o túmulo vazio. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Não existem palavras que podem expressar gratidão, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos e nós exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. O Senhor não é mais aquele cordeiro frágil que foi sacrificado. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o Cristo glorioso e ressurreto. O Senhor está no trono e reina sobre todas as coisas, domina sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Sê exaltado para todo sempre, Pai. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai, ao findar desse culto, diante do tempo que nós estamos vivendo, Senhor, nós não podemos deixar de continuar clamando ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, para que tenha misericórdia do nosso povo, ó Deus, para que tenha misericórdia daquelas pessoas que estão lutando pela vida na nossa Santa Casa, nos nossos hospitais, na nossa UPA, Senhor. Pessoas, ó Pai, entubadas, pessoas, ó Pai, angustiadas, com medo, Senhor, de terem o mesmo destino, Pai. Familiares assustados, ó Deus, desesperados. Pai, que na angústia humana, na dor humana, Senhor, a Tua graça nos alcance e nos toque, Pai. Que do Teu trono, Senhor Jesus, possas derramar graça e misericórdia sobre essas pessoas e também sobre as nossas vidas, ó Deus. Livra-nos dessa enfermidade, Senhor. Nossa oração é que não permitas que ela chegue até nós, mas se chegar, nós nos entregamos aos Teus cuidados, ó Deus, e declaramos que nós confiamos no Senhor, e declaramos que a nossa esperança está firmada em Ti, querido Deus. Nessa fé, nessa certeza, fortalece o nosso coração para enfrentarmos esta semana, e Te pedimos, ó Deus, nos dê dias melhores, nos dê dias de boas notícias, nos dê dias, ó Pai, em que realmente a luz brilhe sobre as trevas e nos traga, ó Deus, a convicção e a certeza de que tempos, ó Pai, melhores estão reservados para nós. Fica conosco, dai-nos a Tua paz, cuida do nosso coração, cuida das nossas emoções, Senhor. Muitos de nós estão frágeis, ó Deus, sofrendo com a ansiedade, com a depressão, com tantos outros problemas. Senhor, que a Tua destra poderosa e fiel nos ampare, ó Pai, e que nós possamos ser sustentados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida, também, ó Deus, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Fica conosco, Pai, esteja ao nosso lado no decorrer dessa semana que começa hoje. Talvez seja uma semana de lutas e dificuldades, mas nós cremos que dia após dia o Senhor vai nos dar exatamente aquilo que nós precisamos para enfrentar e vencer as nossas lutas. É no nome santo e precioso do Cristo ressurreto que nós oramos já agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a direção, a paz, o cuidado, a cura que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, nós queremos agradecer pela participação de todos vocês.
especialmente aqueles que nos visitam, mesmo que de forma virtual. Que Deus os abençoe ricamente. Diariamente nós temos orado, intercedido a Deus pela vida dos irmãos, e nós temos certeza de que Deus cuidará de nós, Deus estará ao nosso lado. Quero agradecer também às nossas crianças pela participação no culto de hoje, pelos pais, avós, tios que gravaram os vídeos e enviaram para a gente. Quero agradecer de forma especial a Vivian, que teve todo o trabalho aí de edição, que teve todo o trabalho aí de conversar com os responsáveis das crianças, para que esse vídeo pudesse ser feito. Vivian, Deus te abençoe ricamente, Deus te renove, e que você continue sendo bênção às nossas crianças à frente do Voto Kids. Quero agradecer também ao meu amigo missionário Marcos, e também ao Carlos Almeida, lá da Missão Sena, que generosamente gravaram e nos enviaram os louvores para o nosso culto dessa noite. Que Deus os abençoe ricamente, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória.